Bom dia, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a paz do Senhor. Hoje, dia 24 de junho de 2024, segunda-feira. Irmãos e irmãs, como eu sinto falta dessa oração, de orar com vocês. Aos domingos eu não tenho orado, né? Mas eu sinto muita falta, muita falta. Creio que seja um chamamento do Espírito Santo falando: volta a fazer oração domingo, volta. Estou orando por isso, para que Deus possa confirmar, né? Porque eu estava fazendo o que no sábado para domingo? Eu estava dormindo um pouco mais, né? Porque geralmente eu acordo bem antes do horário dessa oração para ter o meu tempo com o Senhor, né? É o que eu incentivo vocês, terem o seu tempo com o Senhor, o seu secreto, o seu momento de conversar com o Pai, de ouvir a voz dele. Porque a oração é uma via de mão dupla, não é só de nós para o Senhor, é do Senhor para nós. É o momento que Ele usa para falar conosco. Sabe, muitas vezes o Senhor fala conosco que a gente não ouve, porque não é o que a gente quer ouvir. Eu estou vivendo isso atualmente. Eu fico pedindo sinais, Senhor, sinais, mas o Senhor me dá um monte de sinal. Mas eu quero mais, sabe? Ai, Senhor, misericórdia da minha vida, porque o Senhor é tão cuidadoso. E Ele é misericordioso conosco, irmãos, que a gente possa entender que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa, sempre, sempre, sempre. E hoje, né, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país, pelos governantes, não só pelos governantes, mas pela população, né, meus irmãos, porque nós vivemos num país onde o voto é direto, né, onde o voto, a população escolhe os seus governantes. É claro que o sistema da eleição é um pouco complicado, porque existe o sistema majoritário e o sistema proporcional, né? O majoritário são as eleições onde vence aquele que tem mais voto. E o proporcional, ele leva em conta o partido, leva em conta uma série de questões, que aí são as eleições de deputados estaduais, federais e os vereadores, né? As eleições para presidente, governador, prefeito e senadores, vence aquele que é o mais votado. Então, assim, são muitas as questões. A população tem que ter essa consciência do voto. A população, ela tem que entender o que significa, sabe? Porque as informações, elas estão aí para todos. Nós temos na internet, hoje em dia todo mundo tem internet na palma das mãos. Nós temos a Constituição, nós temos as leis eleitorais, nós temos vídeos que ensinam sobre a legislação eleitoral sem partido, sem ser partidário, ensinando realmente gratuitamente. Então nós temos muitas coisas disponíveis para nosso estudo e entendimento. Nós temos acesso a dicionários quando as palavras forem difíceis. Olha, eu adquiri uma Bíblia agora, Bíblia com a tradução literal, textual. É uma Bíblia com muitas palavras difíceis que eu nem costumo ouvir, sabe? E eu estudo essa Bíblia com o dicionário do lado, porque eu preciso, dicionário do lado não, com um celular clicando no dicionário, para conseguir entender, sabe? E assim é a legislação. Quando eu estudava assim muito o direito, eu precisava, vocês pensam que o advogado ele sabe de tudo, ele entende de tudo? Ele não entende não. O profissional do direito não entende não, ele tem que estar com um dicionário ali, lendo o tempo inteiro, entende? De repente, o profissional do direito ele tem mais habilidade, claro, ele está vendo aquilo todos os dias, todo mundo é bom naquilo que faz muitas vezes. E se você estudar a legislação eleitoral, a Constituição, na primeira vez vai estar difícil, na segunda também, na terceira vai melhorar e assim por diante. A população precisa conhecer as nossas legislações, a população precisa entender que o governo reflete a população, sabe? Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito também. Então as pessoas que se vendem o seu voto por pouco, se estivesse num cargo maior, faria mais. Se estivesse na presidência, faria tudo que critica no presidente, sabe? Então, assim, não estou falando do presidente atual, não, estou falando de todos, porque todos que eu conheço tiveram escândalos. Desde que eu me entendo por gente, todos tiveram escândalos. Todos.
Então, assim, a questão é que nós temos que ter consciência, começa por nós. Observem os candidatos, observem as suas histórias, as suas famílias, não apenas o que é dito nas suas redes sociais. Pesquise no Google, pesquise os mandatos anteriores, pesquisem sobre os projetos de lei, porque muitas vezes, gente, projeto de lei é uma enganação para a população. Porque o que conta é a lei efetiva, não o projeto de lei. Tem muitas leis que até passam, mas elas são declaradas inconstitucionais, porque quem propôs a lei não tinha condição, de acordo com a Constituição, de propor, não tinha competência para isso, sabe? E aí eles colocam isso nas suas propagandas eleitorais, fiz o projeto assim, assado, projetos que eles sabiam que não iam para frente, porque não eram da competência deles, sabe? Aí eles enganam a população e parece que os caras são bons e toda a Câmara dos Deputados ou a Câmara dos Vereadores, a Assembleia lá, que não concordou porque não gostou do projeto. A questão não é essa. Às vezes o projeto realmente não é bom e às vezes não é da competência. A gente tem que ter esse discernimento, sabe? A gente precisa ter esse discernimento. Na palavra de Deus já diz: o povo perece por falta de conhecimento. Nós temos acesso a todo conhecimento aqui nesse país, nós não somos obrigados. Nós votamos em quem a gente quer, entende? E a gente precisa fazer a nossa parte. Lá na carta aos Romanos, Paulo diz que nós temos que respeitar as nossas autoridades, as autoridades constituídas. A gente vê no próprio Jesus conversando com Pilatos, quando Pilatos fala para Jesus que se ele quisesse, ele poderia mandar soltar Jesus. Jesus falou que a autoridade que Pilatos tinha, ele tinha porque Deus concedeu a ele. Ele estava ali por um propósito maior. Entende? Então, até as pessoas que estão no governo, que são contrárias à palavra de Deus, é com permissão do Senhor que está ali. É com permissão. De repente, a gente paga esse preço. Porque a gente paga o preço da desobediência. Como eu falei, a nação perece por falta de conhecimento. Nós pagamos, todos nós. Quem votou, quem não votou. Então não adianta a gente ficar de briga. Você votou, você não sei o quê, contando piadinha. Principalmente nós cristãos, pelo amor de Deus. Eu fico indignada quando eu vejo um cristão jogando indireta, falando mal do governo. Não, isso não é postura do cristão. O cristão ora. O cristão ama o governante, mesmo sem a gente achar que ele merece. Nós temos que amar, porque é mandamento, não é sentimento. Sabe? Quando a gente fica falando mal dos nossos governantes, a gente está em desobediência. E desobediência é pecado. Isso é sério. A gente vê pastores aí grandes aí, que tem uma grande... qual o nome da palavra? Eu esqueci o nome da palavra. Esqueci. Que eles têm opinião. Qual o nome? Eles são pessoas que conduzem outras pessoas nos seus entendimentos, né? Eu esqueci o nome da palavra, da expressão. Mas eles conduzem as pessoas a pensarem como eles. Gente, eu não achei na palavra de Deus. Tudo bem que eu sou nova na fé, eu tenho 3 anos. Mas de toda forma, eu estudo a Bíblia, sabe? Eu não encontro na palavra de Deus que você tem que se posicionar contra os seus governantes, falando mal, desrespeitando. Sabe? Você tem que se posicionar em oração. Em oração. Jesus é exemplo disso. Gente, o nosso exemplo é Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus respeitava a liderança religiosa, respeitava a liderança lá do lugar que ele estava, que era Roma, que estava ali no domínio naquela época. Jesus respeitou. Aonde está na Bíblia que Jesus bateu de frente com Pilatos? Aonde está na Bíblia? Jesus, ele expunha suas ideias, sim, claro, mas respeitosamente, sabe? Respeitosamente. Você pode expor suas opiniões políticas respeitosamente. Você pode publicar nas suas redes sociais tudo respeitosamente, sem acusar, sem nada, mas sempre com amor. Com o amor de Jesus, o amor que Jesus teve por nós, porque Jesus nos amou quando nós éramos inimigo dele, tá? Inimigo dele. Ou você pensa que você é bom demais, que nós somos bons demais, porque somos cristãos. Não somos, não. Não somos, não.
Nós temos mais ainda que nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo, porque quando a gente cai, a gente não nos envergonha não, a gente envergonha o nome do Senhor. Quando a gente peca, a gente envergonha o nome do Senhor. Quando a gente fica fazendo essas postagens horrorosas, a gente envergonha o nome do Senhor. A gente não está fazendo justiça não, a justiça não é nossa. A justiça é do Senhor, a vingança é do Senhor, está na palavra. A vingança do Senhor aqui se faz, aqui se colhe. A gente planta e a gente colhe. A gente planta e a gente colhe, né? Eu não ia falar que se faz, aqui se faz, aqui se paga, não. Desculpa. Aqui a gente planta e a gente colhe. Muitas coisas que a gente planta, a gente nem vai colher. Outra geração vai colher. Entendeu? Há tempo de plantar, há tempo de colher, mas a gente não pode deixar de plantar frutos bons, sementes boas e de regar. De que adianta você plantar um amor e não regar? Não adianta de nada. Morre a semente, morre. Você tem que plantar e ter constância. Regar todos os dias, podar quando é necessário. É assim que se cultiva uma semente, uma plantação. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos por esta manhã, por mais esse dia que o Senhor nos concede de presente. Senhor, sê conosco nesse dia, Senhor, que possamos te louvar, te bendizer, te glorificar, te adorar com as nossas ações, com tudo que fizermos, quando cuidarmos dos nossos filhos, quando cuidarmos da nossa casa, quando formos trabalhar, quando estivermos nas ruas, em qualquer lugar, Senhor, que tudo que nós fizermos, nós lembremos que tudo que a gente fizer precisa ser para a glória do Senhor. Que quando a gente vai fazer algo, a gente lembre. Isso glorifica o meu Deus? Porque se não glorificar, que a gente não faça. Senhor, muito obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua bondade conosco. Obrigada, Senhor, pelas tuas tenras misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, o pão nosso de cada dia nós estamos buscando nessa hora. Buscando, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. O Senhor que cuida de nós. Se nós temos a nossa renda é porque o Senhor permite que nós tenhamos. Porque o Senhor é o nosso provedor. Se nós temos a nossa casa é porque o Senhor nos dá o nosso teto. Glória a Ti, Senhor, por todos os recursos que o Senhor nos proporciona. Obrigada, Senhor, pela vida da nossa família. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, obrigada, obrigada. Que o Teu nome seja louvado, engrandecido e bendito para sempre. Senhor, nessa manhã eu oro pela população desse país. Senhor, derrama, Espírito Santo, derrama esclarecimento por essa população. Senhor, nós vivemos uma população totalmente manipulada pelas redes sociais, pessoas que não querem pensar, pessoas com preguiça de ler, pessoas que leem e não entendem o que estão lendo, pessoas com dificuldade de compreensão. Senhor, pelo amor do Senhor, que a gente possa, Senhor, tirar essas traves dos olhos das pessoas, que as pessoas queiram ser incentivadas à leitura, que essa mentira de Satanás na cabeça delas, eu não gosto de ler, eu não entendo a leitura, que elas parem com isso, que elas peguem livros para lerem, que elas comprem, que elas invistam em livros, sabe? A gente vê um livro de 40, 50 reais, 60 reais, as pessoas falam que é caro, não é caro, sabe? As pessoas compram uma mala de cerveja por 40 reais, 50 reais, um negócio que dura 1 hora às vezes. Eu sei porque uma vez na vida, antes do Senhor me resgatar, eu fazia isso. Eu comprava cerveja toda semana, era 40 reais. Eu comprava sem pena. E eu vou ter pena hoje de comprar um livro do mesmo preço? Jamais, jamais, Senhor. Coloca essa responsabilidade na vida das pessoas, Senhor. Que elas invistam em si, invistam na sua educação, invistam no seu aprendizado. Retira a trave dos olhos dessas pessoas. Senhor, eu repreendo todas as mentiras do diabo que coloca na mente das pessoas que elas não são capazes, que elas não podem aprender, que elas não têm tempo. Senhor, retira em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu clamo pela nossa população. Estamos em ano eleitoral, Senhor, que as pessoas não vendam os seus votos por conta de um benefício da prefeitura. Que as pessoas parem de ficar se baseando na sua quantidade de filhos para ter Bolsa Família, Senhor. Meu Deus, quantas mulheres eu vejo tendo filho atrás de filho só para ter acesso à Bolsa Família. Largam os filhos na rua para lá e ficam tendo filhos e filhos não para criarem, não para cuidarem, mas para ter acesso à Bolsa Família.
porque colocam os filhos na escola o dia inteiro, lá eles se alimentam, lá eles têm tudo, e elas não gastam esse recurso com o filho, com a família, gastam recurso com bebida, com vício. Senhor, como eu vejo isso, meu Pai, Senhor, como eu vejo isso, infelizmente. Senhor, e como uma população que tem esse tipo de comportamento pode querer um governo, Senhor, um governo que tenha justiça, um governo limpo. Senhor, eu clamo pela nossa população. Senhor, abençoe, meu Pai, os irmãos que são cristãos, que estão orando comigo, para que eles orem pela nossa população, para que eles levantem clamor pela população, porque não adianta só clamar pelos governantes. Os governantes foram eleitos pelo povo. Não adianta, Senhor, que eles possam clamar pela população, possam levar esclarecimento através das suas redes sociais, possam levar o amor de Deus. Se forem falar de política, mas que falem com o amor de Deus. Se forem incentivar alguma coisa, que falem com o amor de Deus. Senhor, derrama o amor de Deus no seio dos cristãos, que não haja divisão, que os irmãos que brigaram com seus entes familiares por conta de política, que eles façam as pazes, peçam perdão, respeitem um, respeite a opinião do outro. Sabe, que a gente pare com essa divisão. Nós, há um tempo atrás, a gente estava lutando pela inclusão das minorias, de uma questão de coisa. Hoje em dia nós estamos encurralados por isso, por esse monte de coisa que está acontecendo. Senhor, isso são armadilhas. Todos nós, todos os cidadãos têm direitos e deveres, todos precisam ser incluídos, todos precisam ter acesso, sabe, a tudo, a saúde, a segurança, a educação. Todos merecem e devem ser respeitados, sabe, independente das suas escolhas, merecem ser respeitados, sabe, mas a gente precisa ter consciência, porque cada um quer ser respeitado, mas não quer respeitar o outro, Senhor. Que isso, meu Pai, abençoa essa população, Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, que nós possamos levantar intercessores por essa nação, que nós possamos alcançar o coração das pessoas que não te conhecem, Jesus, que possamos proclamar o teu evangelho, para que mais vidas, meu Pai, possam ter acesso ao Senhor, serem salvas, meu Pai, porque não há salvação longe do Senhor, não há salvação. Só há dois caminhos, o céu ou o inferno. Não tem meio termo, não existe purgatório, não existe. Qual o nome do lugar? Eu esqueci o nome, eu já estou tão esquecida, Senhor. Aquele lugar que fala lá no Espiritismo, que é o lugar umbral, não existe isso, onde as pessoas ficam espiando os pecados e depois vão para o céu. Isso não existe, isso não existe, só há dois caminhos. Então que a gente se conserte nessa vida, nessa única vida, porque não existe reencarnação. É uma mentira horrorosa de Satanás. Um dia eu acreditei nisso, sabe? E o Senhor me libertou e hoje em dia eu vivo a plena liberdade. Senhor, liberta essa nação. Visita, Senhor, a nossa população nesse momento. Sabe, praticamente todas as casas existe um cristão. Senhor, que esse cristão se levante em oração e clamor pela sua família, pela libertação da sua família, pela conversão da sua família, que nós façamos esse clamor no nosso trabalho, pela libertação dos nossos colegas de trabalho, que nós façamos clamor pelo prédio, pelo condomínio que a gente vive, pela nossa rua, que as pessoas sejam libertas e conduzidas a Ti, Espírito Santo. Espírito Santo, é o Senhor quem convence, não somos nós. Que possamos levar o Teu Evangelho, proclamar a Tua palavra com a nossa boca, com o nosso comportamento, que nós possamos usar nossas redes sociais para proclamar o amor de Jesus, a verdade de Jesus. Senhor, nos usa nesse momento, usa-nos, Senhor, somos instrumentos em Tuas mãos. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia. Senhor, que possamos ser a Tua cópia, Jesus, buscar ser Tua cópia. Buscarmos porque nós somos cristãos, porque o Senhor é o nosso exemplo. Que possamos ter isso em mente. Que cristão não é apenas o nome de uma religião. Cristão significa seguidor de Cristo, isso é muito sério. Que tenhamos consciência de quão sério é quando nos denominamos cristãos. Isso é muito sério, isso é muito sério. Que a gente tenha essa responsabilidade, Senhor. Senhor, eu oro por essa nação, pelos brasileiros que estão aqui e aqueles que estão fora do Brasil, mas que votam também, que eles tenham discernimento, sabe? Porque muitas pessoas com recursos financeiros fazem a cabeça das pessoas aqui para votar e depois vão embora para outros países,
porque elas têm recursos e não querem viver a realidade do Brasil. Que nossa população enxergue essas coisas, né? Enxergue isso, enxergue essa realidade que está aí gritando na cabeça, na frente de todo mundo. Onde essas pessoas moram, que falam tanto mal do governo? Quantas pessoas saíram do Brasil quando o governo foi eleito? Quantas pessoas, sabe? Pessoas de todas as formas, pessoas que são cristãs e não cristãs. Eu vi muitos pastores indo para os Estados Unidos, sabe? Eu fico muito triste com isso, porque estão querendo colocar os seus filhos numa educação melhor. Então, o que? A educação do Brasil não serve. Nada contra, sabe, Senhor? Eu acho que se a gente tem recurso financeiro, a gente tem que querer o melhor para os nossos filhos, sim. Mas parar com esse diálogo de querer se meter na política, de querer induzir ao voto, de querer isso, aquilo, outro. Porque quem sofre é quem está aqui dentro do país. Somos nós. Então, as pessoas, esses atores, não são só cristãos não, obviamente, atores, cantores, figuras públicas, que essas pessoas tenham vergonha na cara e parem de ficar querendo induzir o voto da gente que está aqui, sabe? Pessoas que estão lá, bilionárias, aí fazem live de candidato para ganhar voto, sabe? Vai saber se a pessoa não recebeu alguma coisa também. Ah, Senhor, misericórdia na nossa população, que a gente possa pensar, que a gente possa pensar por nós próprios. Nós somos uma nação abençoada, o brasileiro somos um povo de coração bom, somos um povo alegre, um povo bondoso, generoso. Nós somos assim, os brasileiros são assim, nós somos amorosos uns com os outros, nós somos carinhosos, nós somos acolhedores. Nós somos assim, nós somos inteligentes, sim. Nós somos capazes, sim. Espírito Santo, coloque isso na cabeça dessas pessoas. Eu clamo em nome de Jesus. Senhor, eu também quero clamar nesse momento pelo Rio Grande do Sul, meu Pai. Eu venho clamar que todas as receitas, todas as verbas destinadas para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, não haja desvio, não haja superfaturamento nos preços das empresas que vão estar trabalhando ali na reconstrução. Senhor, abençoe, meu Pai. Eu oro a Ti, em nome de Jesus, que os recursos sejam revestidos completamente para as pessoas que estão necessitando, que as prefeituras, elas tenham um rigor para o cadastro, para que aquelas pessoas que não sofreram com as enchentes não se aproveitem da situação para conseguir algo fácil. Ah, Senhor, nós sabemos que existem muitas pessoas que querem se aproveitar das situações, da tragédia alheia. E, Senhor, eu repreendo esses espíritos imundos, meu Pai. Senhor, que as vidas das famílias que foram atingidas, elas sejam preservadas. Abençoe suas saúdes, tanto física e emocional, suas famílias, meu Pai. Dê condições que elas possam restaurar tudo e te dar graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu clamo pela conversão de todas essas pessoas ao Teu nome, Jesus Cristo, para se submeter ao Senhor, Jesus Cristo, ao Teu senhorio, para ficar no centro da vontade de Deus. Eu clamo em nome de Jesus. Pai, também quero aproveitar esse momento de oração para clamar, pela nossa saúde. Peço que o Senhor visite a cada irmão que está enfermo neste dia, seus familiares. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, a Tua vontade ela é sempre boa, agradável e perfeita, porque a perfeição é do Seu caráter, e o Seu caráter é imutável, Senhor, e o Senhor é amor. Então, Senhor, eu clamo ao Senhor que abençoe a vida dessas pessoas que estão enfermas. Senhor, se Tu quiseres, eu rogo pela cura delas, um milagre hoje. Senhor, derrama o milagre da cura na vida delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no Teu tempo, Senhor, no Teu tempo, porque o Teu tempo é perfeito. Senhor, dê provisão. Abre portas dos exames, abre portas das cirurgias, abre portas, meu Pai, na provisão para medicação, para tratamento. Senhor, cuida de cada um em suas necessidades. Tu sabe de todas as coisas, porque Tu está em todos os lugares. Também clamo a Ti, Senhor, pelos irmãos que estão passando pelo período de luto. Oro pelo meu primo Anderson, que é minha tia, que eu orei a semana passada algumas vezes por ela. Ela faleceu, foi no sábado. Então, Senhor, que o Senhor possa confortar
o Anderson, a Kátia, que são seus filhos, que possa confortar suas netinhas. Meu Pai, confortar toda a família, confortar a minha mãe, a minha tia Osana, que estão sentindo muito isso, meu Pai, porque elas ainda estavam no luto do meu tio, que faleceu há pouco tempo. Então, Senhor, eu rogo a Ti que preencha o coração da minha mãe, da minha tia, do Anderson, da minha prima Kátia, do meu primo Anderson, das filhas da Kátia. Também oro e agradeço pela vida da Juliana, que é a noiva do meu primo Anderson, que está com ele o tempo inteiro, incansável. Louvo a Deus pela vida dela, Senhor. Abençoe minha mãezinha, meu Pai, abençoe sua saúde, meu Pai, preserve a saúde da minha tia também, de todos os meus familiares, meu Pai. Sê conosco nesse momento, Senhor, sê conosco, consola o nosso coração. Consola, Senhor, e que nós entendamos que há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, um tempo para nascer e um tempo para morrer. Mas mesmo a gente sabendo, é doloroso, e que o Senhor console os nossos corações, console o coração de todos os irmãos que estão vivendo esse período também, Senhor. Meu Pai, abençoe a cada um, é o que eu rogo em nome de Jesus. Querido Deus, se conosco nesse dia, se conosco, fique conosco em todos os lugares que a gente vai e volte em paz e segurança. Que o Senhor vá conosco na nossa ida e na nossa vinda, como está no Salmo 121, Senhor. Eu não sei muito bem de cabeça, mas eu vou tentar aqui falar, que eu acho que eu decorei junto com a Isadora. Deixa eu ver aqui, ó. Levantarei os meus olhos para o monte. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o seu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. Ele te protegerá do sol e da lua. Ele te livrará de todo mal. Ele irá contigo na tua ida e na tua vinda, de agora em diante para sempre. Amém. Amém, irmãos. Eu esqueci alguns versículos, mas já é um avanço decorar quase um salmo inteiro para a glória do Senhor. Isso é um milagre do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, muito obrigada. Ser conosco, Pai, nesse dia. Que nós possamos ver o presente em plenitude para Te glorificar. Que o passado seja aprendizado realmente, Senhor. Retire da minha cabeça qualquer coisa do passado, meu Pai, e que eu foque na Tua promessa, somente nisso, Senhor. Senhor, que eu não fique ansiosa por nada do amanhã, nem por daqui a pouco. Cuida da causa que eu já orei nesse dia, meu Pai, que vai acontecer daqui a pouco. Cuida dessa causa, Senhor, cuida dessa causa, porque está em Tuas mãos e que seja feita a Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Obrigada, Senhor, por todas as vidas das pessoas que estão me ajudando nesse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor coloca pessoas abençoadas para nos ajudar quando nós precisamos. Senhor, louvado seja o Teu nome. Ser conosco nesse dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Deus seja louvado. Irmãos, é muito bom conversar com o Senhor. É uma plenitude. A gente aqui, sabe? A gente aqui, finito, pecador. Falar com Deus Pai Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, e ter certeza que Ele está nos ouvindo. Ter certeza que Ele está nos ouvindo. Deus seja louvado. Até amanhã, irmãos. Se Deus assim permitir. Fiquem com Jesus.